querida, Salmo de número 84. Salmo de número 84, nosso tema hoje é a felicidade dos adoradores. A Sofia vai estar projetando a nossa linha, a felicidade dos adoradores. Será que eu e você, hoje é o culto da fé, nada melhor do que falarmos um pouquinho sobre a fé, sobre a vida do cristão, fazemos uma análise de que tipo de cristão nós somos, se somos adoradores de verdade, se realmente compreendemos o valor de estarmos na casa de Deus, se realmente valorizamos a presença de Deus e compreendemos a grandeza do Deus que nós servimos, do Deus da Bíblia Sagrada. Então é sobre isso que fala o Salmo de número 84, para vocês terem uma ideia. Pastor Giovanni, já há um bom tempo nós temos feito estudos sobre todos os salmos da Bíblia. Eu já estou aqui no Salmo de número 84. Comecei lá no Salmo 1, aí a gente às vezes faz devocionais, às vezes faz ministrações, pregações, mas irmãos, tem sido maravilhoso fazer nada através da palavra de Deus, através do livro dos Salmos. Lá do Salmo 1, já estamos agora no Salmo 84. Hoje estava lendo esse lindo Salmo e Deus falou muito ao meu coração, então quero compartilhar com vocês esse lindo Salmo, o Salmo de número 84. É um salmo ao mestre de canto, segundo diz a palavra de Deus, segundo a melodia, os lagares, era um salmo onde o salmista estava preparando uma canção que os israelitas iam cantar quando faziam a peregrinação das suas cidades ao redor de Israel, na direção de Jerusalém. É interessante, esse salmo é atribuído aos filhos de Coré, da família dos levitas, uma das famílias de levitas, até como, por exemplo, Lutero e Calvino atribuem a Davi, mas aqui na Bíblia Sagrada diz que é um salmo dos filhos de Coré ou Corá. Então, é considerado pelos especialistas um dos salmos mais doces, também é chamado de Salmo da Paz, salmo de peregrinação, onde as famílias que viajavam na direção de Jerusalém, nas festas judaicas, nas festas do povo hebreu, na direção de Jerusalém, cantavam em meio ao trajeto e ao caminho. É como se fossem peregrinos se dirigindo para o seu lar, o lar ali simbolizado por Jerusalém. Fala também da saudade do céu, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que a nova Jerusalém vai descer do céu, e a nova Jerusalém nada mais é do que o lar celestial que Deus tem preparado para nós. Amém? Quem quer ir para o céu aí, dá um glória a Deus. Então nós temos muito para aprender através do Salmo 84. Derek Kiner, teólogo, ele diz que pelo menos 3 momentos esse salmo: uma viagem esperançosa, um distante saudoso, uma saudade distante, mas também uma presença radiante de Deus ao longo de todo o salmo. Mostra também a importância da casa de Deus para os crentes, a importância do culto, a importância da adoração diante do Senhor, da comunhão com os irmãos no tabernáculo de Deus, como era na época de Davi. O salmo fala 3 vezes sobre felicidade. Felicidade como uma saudosa vontade, felicidade como um modo resoluto, uma decisão no nosso coração, um desejo no nosso coração, e felicidade como um profundo contentamento em Deus. Fala comigo, felicidade, bem alto, fala, felicidade é um profundo contentamento em Deus. Por que a gente vê hoje tantas pessoas descontentes? Porque são mal resolvidas em Deus. Você só vai ser feliz de verdade, querido, em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, em comunhão na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, na presença do Senhor. Então nós vamos aprender lições preciosas ao longo desse salmo, o Salmo de número 84. Então apertem os cintos, preparem as cadeiras, vamos mergulhar nesse salmo maravilhoso, o Salmo de número 84, no versículo 1. A Bíblia diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios do Senhor, pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado, ou seja, felicíssimos são, e é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. E aqui a primeira chuva, na Bíblia é chamada de chuva serôdia, a chuva da alegria, a chuva do regozijo, do renovo de Deus sobre a natureza. Versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa do que da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vamos falar juntos essa frase? Nenhum bem sonega Deus aos que andam retamente. Então você não precisa perguntar, será que Deus quer me abençoar? Está aqui, ó. Se você andar na linha, se você viver uma vida justa, honesta, sincera com Deus, a Bíblia diz que nenhum bem Deus sonega, ou omite, ou obstrui aqueles que andam retamente, aqueles que andam corretamente. E ele termina o versículo 12 dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Deus, nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Que salmo lindo nós acabamos de ouvir, ó Deus, a palavra, o salmo de número 84, um salmo que fala sobre a felicidade dos adoradores. Senhor, nós queremos aprender com o povo de Israel, queremos aprender com os mestres de canto, queremos aprender com a poesia hebraica. Senhor, queremos aprender com o texto sagrado, lições valiosas que vão nos fazer felizes adoradores, adoradores bem-aventurados do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos satisfeitos em Ti, sermos contentes em tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, a vermos e a percebermos os grandes feitos do Senhor na nossa vida, e a vivermos uma vida que agrade o Teu coração, porque bem nenhum o Senhor sonega para aqueles que andam retamente. O Senhor se alegra em abençoar o seu povo, a alegria do Senhor é a nossa força, e o Senhor é a nossa alegria supra-circunstancial, acima das circunstâncias, acima dos problemas. A nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sê conosco através da tua palavra, fala aos nossos corações, em o nome de Jesus, amém e amém. O primeiro princípio que eu quero te ensinar, já dei uma breve introdução, nós vemos claramente aqui, no primeiro versículo ao versículo 4, um intenso desejo pela comunhão com Deus. Você vê claramente Asaf, o mestre de canto, o mestre de música de Davi, no tabernáculo davídico, que era o antigo tabernáculo mosaico. Você vê aqui um desejo intenso, de um homem que tinha intensidade com Deus, de um homem que desejava ter comunhão com Deus. E nós sabemos que tanto Asaf, que escreveu vários salmos, como Davi, que escreveu a maioria dos salmos, 75% dos salmos foram escritos por Davi. Os dois desejavam intensamente comunhão com Deus. E nós, meus irmãos, será que nós desejamos comunhão com Deus? Em primeiro lugar, quero te dar o parabéns, porque você está aqui no culto, quarta-feira à noite. Quem pode dar um glória a Deus?
Isso mostra que você deseja, quer aprender, quer crescer, quer ter comunhão com Deus, mas será que nós temos feito isso com intensidade? Com todo o nosso coração? Será que temos amado a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? É interessante que nesses 4 versículos, a casa de Deus representa um encontro com Deus. Será que realmente nós queremos ter um encontro com Deus? Será que realmente encontramos o Senhor quando o buscamos de coração? Também aqui nós vemos um encontro com o povo de Deus, chamado de santos. Santos não porque nós somos bonzinhos, ou somos perfeitos, não. Santos porque nós somos separados pelo amor de Deus e em santificação diante de Deus. Amém? A palavra santo na Bíblia não significa aqui, quando se refere a seres humanos, de seres perfeitos, né? Como se fosse possível isso, não. O único ser humano perfeito foi Jesus. Mas aqui santidade significa separado, consagrado a Deus, junto com outros irmãos que também estão se separando e se consagrando ao Senhor. A casa de Deus, aqui nesse lindo salmo, é uma espécie de ninho para os seus filhos. Vemos aqui um desejo profundo, vemos aqui algo maravilhoso no coração, vemos aqui um adorador despertado pelo seu amor. E é interessante que a igreja deve ser assim. O amor precisa ter um papel central na vida da igreja. A igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar de louvor, a igreja é um lugar de intimidade com Deus. E não só na igreja, também nas nossas casas. Amém? Aonde formos, esse amor intenso, esse amor profundo com Deus deve nos levar em adoração diante do Senhor. A igreja também é um lugar onde nós oferecemos a Deus a nossa vida. A igreja, junto com os nossos irmãos, o tabernáculo de Deus, é um lugar onde Deus nos anima, nos consola, nos ensina. É um lugar de instrução e de exortação, como vocês estão recebendo hoje à noite, instrução e exortação. Às vezes um puxãozinho de orelha, às vezes nos jogando para cima, nos levando ao coração de Deus. Sim, a igreja é um lugar disso, é um lugar onde nós praticamos sacrifícios espirituais, a oração, a adoração ou louvor também, o jejum. Quando jejuamos, nos consagramos ao Senhor, você está oferecendo a Deus sacrifícios espirituais. Quando você tem comunhão com outros irmãos, seja na célula, seja no culto, seja nas programações da igreja, seja convidando o irmão para jantar junto com você, sua casa, você está oferecendo um sacrifício espiritual. Quando você está servindo as pessoas, servindo lá fora, servindo aqui dentro, irmãos, você está oferecendo um sacrifício espiritual diante do Senhor. Amém? Não tentando se salvar, não tentando comprar a tua salvação, não, porque isso é fruto da graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer que venha comprar a salvação que nos foi dado de forma gratuita. É graça de Deus, é pelos méritos de Jesus. Amém? Hoje não precisamos mais imolar cordeirinhos, matar animais, oferecendo como sacrifícios a Deus, não, porque de uma vez por todas, no altar do Calvário, Jesus foi o nosso sacrifício vivo e morreu no nosso lugar. Glória a Deus, irmãos. A igreja é isso, é um lugar onde as nossas dúvidas são dissipadas, é no tabernáculo de Deus, é na casa do Senhor, onde os medos são superados, onde os nossos olhos espirituais são abertos. Somos família, somos um só rebanho, somos um só povo de Deus, somos uma só alma, louvando e adorando o nosso Deus. Amém? Você tem prazer de vir na casa de Deus? Sim ou não, queridos? Amém? Glória a Deus. Se você pudesse morar aqui na igreja, você teria prazer disso? É o que Davi desejava. O meu prazer é morar na tua casa. Davi amava tanto a presença de Deus, gente, que ele queria morar no tabernáculo. Olha que desejo intenso, olha que desejo maravilhoso do salmista. E aqui Asaf também nessa intensidade de adoração. É interessante que esse adorador, ele tem fome de Deus,
Ele anseia pela presença manifesta, pelo poder manifesto de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo. Esse adorador tem uma visão transcendente quando ele fala do Senhor dos exércitos, transcendente porque está para além de nós. Também ele menciona o grande Yahvé, o Deus vivo, o nosso grande eu sou. Mas ele também, esse adorador, tem uma visão imanente de um Deus que está para além de nós, transcendente, mas também um Deus que está dentro de nós, imanente, quando ele diz meu e Deus meu. Nós vemos aqui alguém que tem intimidade com Deus, alguém que chama Deus do seu rei, do seu Deus. Nós vemos um Deus pessoal, gente. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões do mundo. Por quê? Porque apresenta um Deus não distante, mas um Deus próximo, um Deus de perto, um Deus que mora dentro de nós através do Espírito Santo, um Deus que é pessoal. Amém? Será que você pode falar comigo? Rei meu e Deus meu. O adorador, ele deseja isso na casa de Deus, bênçãos espirituais. Sim, existem bênçãos espirituais na casa de Deus para você. E aqui ele simboliza o pardal, né? Quando ele diz assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Ou seja, não é só para você, para os seus filhos, para a sua família, para aqueles que são ligados a você. Assim como um pardal encontrou casa, assim nós nos encontramos na casa de Deus. Assim como uma andorinha encontrou um ninho para si, onde acolhe os seus filhinhos. E é interessante que o pardal é um pequeno passarinho. Às vezes nos sentimos pequenos diante da grandeza desse Deus. É interessante que a andorinha, ela não anda sozinha, ela anda em bando. E simboliza aqui na Bíblia a comunhão com outras andorinhas do Senhor. Amém? Olha que coisa linda, né? A andorinha, ela se move em bando, através das estações do tempo. Sim, nós somos assim. Nós desejamos comunhão, não queremos andar sozinhos, não. Queremos estar juntos na casa de Deus. Duas bênçãos são prometidas aqui, nesse trecho do versículo 1 ao versículo 4. Primeiro, segurança e proteção. Quando a Bíblia usa o termo ninho, como quando a Bíblia usa a palavra acolhe, quando a Bíblia fala, né, dos átrios do Senhor, da casa de Deus, tudo isso fala de proteção, fala de segurança, quando estamos caminhando com o Senhor. Mas a segunda bênção prometida aqui é redenção e resposta às nossas orações. Temos os nossos pecados perdoados por Deus. Quando oramos, Deus responde às nossas orações, se são feitas segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Diante das promessas de Deus, querido, nós temos o sim e o amém de Deus. Amém? Fala comigo. Diante das promessas de Deus, eu tenho o sim e eu tenho o amém de Deus. Ou seja, Deus quer realizar, Deus quer fazer na tua vida. Sim, você tem o sim de Deus. Ah, pastor, mas será que essa promessa é para mim? A resposta está na Bíblia, sim. E tem o amém. Amém significa no original, assim seja, que as promessas de Deus se realizem sobre você. Redenção fala de perdão de pecados, de Jesus pagando o preço para que eu e você fôssemos livres de toda maldição. E teremos também a resposta às nossas orações. Primeira bênção prometida aqui, segurança e proteção. Segunda bênção prometida aqui, redenção e resposta às orações. A Bíblia também fala aqui nesse trecho de dois altares que haviam no tabernáculo na época de Davi. Primeiro altar, um altar de bronze, onde cordeirinhos, onde pombinhos e novilhos eram mortos ali, simbolizando o quê? O nosso sacrifício, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. O segundo altar que tinha na época de Davi, na época de Asaf, era o altar de ouro,
E nesse altar de ouro havia um incenso. O incenso na Bíblia significa a oração, a intercessão, a intimidade com Deus. Deus quer que nós vivamos nesses dois altares. No altar de bronze, onde o sacrifício foi feito, o perdão já foi liberado, a redenção já aconteceu, a libertação e a restauração já estão disponíveis para você. Mas também o segundo altar é para nós, um lugar de oração, um lugar de intimidade com Deus, um lugar de intercessão, onde os joelhos serão dobrados e o Senhor vai receber as nossas orações e trazer a resposta que nós tanto necessitamos. Amém? Quem quer viver nesses dois altares aqui? Dá um glória a Deus. Redenção, em primeiro lugar, o altar de bronze, e em segundo lugar, o altar de ouro, intimidade com Deus. Olha que coisa linda. Segundo que aprendemos, um intenso desejo pela comunhão com Deus. Do versículo 1 ao versículo 4. Segundo princípio que aprendemos no Salmo 84, caminhamos alegres apesar das dificuldades. Fala comigo, caminhamos alegre apesar das dificuldades. Vai ter dificuldade, irmãos? Sim ou não? Sim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo também diz, a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com o peso de glória que nos está aguardando lá no céu, gente. Sim, haverá. Romanos 8:17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então haverá sim dificuldades, mas mesmo assim nós vamos caminhar alegres, porque somos adoradores do Deus vivo, do Deus que opera em favor daqueles que o buscam. Ou seja, a felicidade está em habitar na casa de Deus, e a casa de Deus é um símbolo da igreja, mas também da presença de Deus, que eu posso carregar fora da igreja também. Amém? Isso é tremendo, gente, ali no seu quarto orando, ali onde ninguém vê, a Bíblia diz, se nós entrarmos no quarto, estivermos ali orando, em intimidade com Deus, buscando a Deus, orando a Deus, vocês que fizeram em secreto, Deus vai honrar vocês publicamente diante das pessoas, porque vocês estão buscando a presença de Deus, o Senhor no secreto. Ou seja, na vida, sim, vamos passar por lutas, por dificuldades, a Bíblia chama aqui de vales, de desertos, de mares, sim, de lugares áridos, sim, lugares hostis, sim, lugares e momentos onde parece não haver esperança, lugares e momentos onde nos sentimos desamparados, parece estarmos num poço de desespero, assim como José no Egito. Mas a Bíblia promete aqui nesse lindo salmo, do versículo 5 ao versículo 7, que os vales se tornarão em mananciais. Amém? Fala comigo, o vale se tornará em manancial. Com a chuva de Deus, com a glória de Deus, com a presença abençoadora do Senhor, os vales se tornarão em mananciais, ou seja, os problemas terão soluções, as dificuldades gerarão em nós maturidade, sabedoria, experiência, vivência com Deus. As nossas forças estarão em Deus e não naquilo que é terreno, naquilo que é efêmero, naquilo que é transitório, naquilo que é temporário. Não! Sim, nós sabemos, irmãos, que somos fracos como humanos. Temos fraquezas físicas, emocionais, espirituais, morais, mas não é pela saúde, não é pela minha riqueza, não sua, não é pela nossa inteligência, destreza, não, mas sim pela suficiência que vem de Deus. Amém? A palavrinha aqui é contentamento. O apóstolo Paulo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu já tive muito, já tive pouco, já tive em abundância, já comi um monte, já comi pouco, já tive prosperidade, já tive miséria, mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor
por aquele que nos amou. Amém? Esses dias mesmo eu estava lembrando, junto com a Sofia, os momentos difíceis que nós já vivemos, como casal, as lutas que passamos, os problemas, as dificuldades, principalmente no início do ministério. Então hoje, quando a gente passa por algumas dificuldades, lutas, problemas, isso aqui é moleza, gente. Porque Deus já nos forjou lá atrás. E o mesmo coração que vivenciamos lá atrás, o mesmo coração que passou pelas tempestades lá atrás, é o mesmo coração que hoje está na bonança, na bênção e na glória de Deus. Amém? Mantenha o coração simples diante do Senhor. Mantenha um coração quebrantadinho, humilde, tratável, ensinável. Até hoje, gente, eu sento no banco de aluno. Hoje mesmo, estava 3 horas lá com o Irã, aprendendo coisas maravilhosas. Ontem também estava com um pastor lá de Curitiba, Josadac, ensinando para nós e outros 11 pastores estratégias de igreja, como como melhorar a nossa liderança. Queridos, nunca perca o coração de aprendiz. Nunca perca a humildade de compreender que Deus pode usar qualquer pessoa para falar com você. Não apenas os grandes, mas os pequenos também. Um pequeno pardal, uma pequena andorinha. Acabamos de ler aqui no Salmo. Deus ama os pardaizinhos, Deus ama as andorinhas. O importante é nós estarmos no ninho de Deus. A casa de Deus, na presença do Senhor. Amém? Fala comigo, a minha força está em Deus. Ou seja, não é pela tua saúde, riqueza, inteligência, destreza, mas sim pela sua suficiência em Deus. A Bíblia relata do rei Asa, que derrotou 1 milhão de etíopes que se levantaram contra ele, na força e no poder do Senhor. A Bíblia revela o rei Josafá vencendo com apenas um coral de adoradores. A Bíblia fala de Daniel, que pelo poder de Deus, Deus fechou a boca dos leões que queriam tragá-los. Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. A Bíblia fala de Moisés, que venceu Faraó, o maior imperador daquela época, com os seus exércitos, que morreram tragados pelo Mar Vermelho. A Bíblia fala de Davi, que venceu um gigante. A Bíblia fala que Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? A história da igreja fala de Lutero, o pai da reforma. Num dos dias mais sombrios da sua vida, ele escreveu a música mais famosa e extraordinária da reforma protestante: Castelo forte é o nosso Deus. Amém? Ou seja, mesmo nos momentos mais difíceis que eu e você venhamos a enfrentar, se nós tivermos o coração correto, Deus vai extrair coisas lindas e maravilhosas através de nós, gente. Amém? O momento mais difícil de Lutero, ele escreveu a música mais linda da reforma, que é cantada até hoje: Castelo forte é o nosso Deus. Ou seja, feliz é o homem cuja força está em Deus. E a força de Deus é força para crer, é força para obedecer e também força para passar pelo sofrimento. Amém? Fala comigo, força para crer, força para obedecer e força para sofrer. Sim, nós precisamos da força do Senhor. Então reaja corretamente diante dos problemas, transforme os seus vales em mananciais com a ajuda de Deus, na força e no poder do Senhor. Seja restaurado, reabastecido diariamente pelo Senhor, através da palavra, através da oração, através dos louvores. Faça isso, querido, fique vazio de si mesmo, para que Deus possa encher você com o poder do seu Espírito. Caminhe com a certeza de uma gloriosa chegada lá no céu. Sim, a vida é uma jornada ao lar celestial. Amém? Quem quer ir para o céu? Da mão.
Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero, nessa jornada terrena, chegar ao lar celestial. Sim, é o que Deus quer. Terceiro ponto que eu quero para nós terminarmos. Primeiro, um intenso desejo pela comunhão com Deus, do versículo 1 ao versículo 4. Segundo, aprendemos do versículo 5 ao 7, caminhamos alegres apesar das dificuldades. Num terceiro momento nesse salmo, compreenderemos quem é o nosso Deus. Eu e você vamos compreender a grandeza do nosso Deus, do versículo 8 ao versículo 12. Olha o que diz Daniel 11:6, coloca lá, amor. Daniel 11:6 diz assim: o povo que conhece a Deus é um povo forte. Olha que coisa linda. 11:6. Daniel 11:6. Ixi, então anotei errado, gente. Mas está lá em Daniel. Procure lá que você vai achar. O povo que conhece o seu Deus será forte. Amém? Quem quer ser forte aqui em nome de Jesus? Então conheça mais a Deus. Deus é incomparável. Isaías 40, a partir do versículo 12. Isaías 40, 12. Deus é incomparável. Isaías 40, versículo 12. Coloca para nós. Vamos lá, amiguinho. Isaías 11, 32. Tu achou aí? Então vai lá, coloca lá, amor. Daniel 11, 32. Depois nós vamos para Isaías. Daniel 11, 32. Isso. Isso mesmo, finalzinho ali, só a última parte. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Fala comigo, forte e ativo. Ou seja, frutífero, abençoado, próspero. Se você conhecer o Senhor, cada dia mais você vai se tornar mais forte, mais ativo, proativo, abençoado. É o que diz o texto sagrado. Isaías 40, de 12 a 31, não vai dar tempo de a gente ler, você olha na sua casa. Isaías 40, de 12 a 31, mostra que Deus é incomparável. Ele é o Deus que responde ao seu povo. Ele é um Deus soberano em seu poder. Ele é o Senhor dos exércitos, diz aqui o salmista. Ele usa todos esses títulos: Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é o Senhor dos exércitos. Ninguém pode resisti-lo, ninguém pode impedi-lo. Ele age segundo o seu conselho, segundo lhe apraz, segundo o seu querer e a sua vontade. A Bíblia fala aqui nesse salmo que Ele é fiel à sua aliança. Ele é o Deus de Jacó, é um Deus generoso, é um Deus abençoador. Não pega bem algum retamente. Salmo 84, Salmo 84, 11, olha só que coisa linda. Finalzinho: nenhum bem sonega aos que andam retamente. Certo, faça aquilo que agrade a Deus, obedeça o Senhor e a sua palavra, e você vai ver bênçãos e promessas de Deus sobre a sua vida. Que coisa linda! As alegrias da adoração não se comparam com os prazeres mundanos. As alegrias da presença do Senhor não se comparam com aquilo que esse mundo oferece. Então desfrute intimidade com Deus, receba a unção do Espírito Santo, alegre com as promessas de Deus. Será que você tem se alegrado com Deus? Será que a alegria do Senhor tem sido a sua força? Será que você só fica murmurando, reclamando, vendo a vida de forma negativa, cinzenta? Ou você tem enxergado a vida de forma colorida, abençoada? E aí o teu coração brota em gratidão, em alegria diante do Senhor. Deus é digno de ser adorado, porque por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele faz. Deus faz. Tem uma música americana que eu acho linda, do Ron Quinones, ele diz: God is able. Deus é capaz, Deus faz.
mas Ele também precisa ser adorado por aquilo que Ele é, queridos. A nossa felicidade está diretamente ligada à confiança em Deus. Quanto mais confiante em Deus você for, mais feliz você será nessa terra. Você já observou, querido, que quem confia em Deus se torna uma pessoa confiante? Sim ou não? Quanto mais longe de Deus você está, mais inseguro você será, mais inconstante, mais instável. Mas quanto maior a tua fé, porque você conhece a Deus, aquilo te fortalece no interior e você passa a ser uma pessoa mais segura, mais confiante, porque você confia em Deus e automaticamente se torna uma pessoa mais feliz. Você se torna uma pessoa bem-aventurada, como diz o Salmo 128, coloca lá, amor, Salmo 128, versículo 1, bem-aventurado, olha que linda, Salmo 128, versículo 1, eu leio muito isso aqui em casamento, adoro esse Salmo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Se você temer ao Senhor, aqui não é um medo paralisante, mas é um medo de pecar, um medo de se arrebentar com o pecado, um medo de ferir o coração de Deus. É um medo que nos preserva, é um medo que nos protege. Não é um medo ruim, atormentador ou paralisante, não. É uma reverência, é tratar as coisas de Deus com seriedade, é andar nos caminhos do Senhor, e aí seremos bem-aventurados. Bem-aventurado, Macário, significa felicíssimo, 1000 vezes feliz, abençoados. Bem-aventurado pode ser trocado pela palavra abençoado. Quem quer ser abençoado aqui? Quem quer ser bem-aventurado? Tanto é que o céu é chamado de bem-aventuranças eternas, um lugar de felicidade plena, completa. Nessa terra a gente nunca vai ter felicidade completa e plena, mas lá no céu nós teremos. Por quê? Porque a Bíblia relata em Apocalipse que no céu não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem luto, nem enfermidade, nem nada disso. O Senhor habitará no meio do seu povo. Coloca o versículo 2, continuação. Olha o que diz a Bíblia: do trabalho das tuas mãos comerás. Você vai ver o fruto, o resultado do teu trabalho. Feliz serás e tudo te irá bem. Aqui fala de prosperidade, aqui fala do favor de Deus, aqui fala da bênção de Deus em tudo aquilo que nós colocamos as mãos. Aqui está prometendo luxo e ostentação, irmãos. Aqui está prometendo provisão para o cumprimento da sua missão nessa terra. Uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida abençoada, muito mais do que nós merecemos. Na verdade, a gente não merece nada de Deus, mas Deus é gracioso, Deus é abençoador, porque Ele é o nosso Papai Celestial. Amém? Assim como um pai se alegra em abençoar os seus filhos, que nós que somos imperfeitos, que temos uma natureza pecaminosa, nos alegramos com a prosperidade do nosso filho. Imagina Deus, que é perfeito, que é santo e que é bondoso e benigno, como diz a Bíblia. Muito mais. Sim ou não, irmãos? Quem é pai aqui? Levanta a mãozinha. Todos esses pais aqui, sabe o que eu estou falando? Você se alegra com o sucesso dos seus filhos. Você se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Deus é igual, querido. Deus não sonega bem algum àqueles que andam retamente. O segredo é esse. Não é Deus que vai se encaixar no teu perfil, não. É você que tem que andar na linha com Deus. Não é Deus que tem que se adaptar à sua visão, não. É você que tem que se encaixar na visão de Deus. Tudo te irá bem. Quem quer ir bem aí na vida, dá um glória a Deus. Quem quer ser abençoado em todas as áreas da sua vida? Está aqui, ó, promessa de Deus, promessa do Salmo 128. Continuando aqui no Salmo 84, a nossa felicidade, como eu falei, é diretamente ligada à confiança em Deus. Os que confiam em Deus são felizes por todas
as coisas, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. E para terminar, temos a misericórdia de Deus para nos perdoar. Temos o seu poder, a sua sabedoria para nos guiar. Temos a sua fidelidade para nos restaurar. E temos a sua suficiência para nos suprir. Amém? Coisa linda, né? Vou repetir, temos a misericórdia de Deus para nos perdoar. Temos o poder de Deus para nos proteger. Quem aqui já teve um livramento de morte aqui? Levanta a mão. Irmão, já tive uns 5, 6. Pensa num povo que o diabo quer matar e detonar, é pastor. Vários, desde pequenininho. Vários livramentos. Não só eu, como toda a nossa família. Mas o poder de Deus para nos proteger, a sua sabedoria para nos guiar, a sabedoria da palavra, sua fidelidade para nos restaurar e a sua suficiência para nos suprir. Quais são os 3 princípios que nós aprendemos hoje? Se queremos ter felicidade como adoradores, é o título da nossa ministração. Coloca lá, amor, a capinha. A felicidade dos adoradores. Será que ela é possível? Como é que eu conquisto essa felicidade do Salmo 84? O Salmo dos adoradores, o Salmo de Asaf, o Salmo dos filhos de Coré. Asaf não, filhos de Corá. Como é que eu alcanço isso? Primeiro, tendo intenso desejo pela comunhão com Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Em primeiro lugar, um intenso desejo pela comunhão com Deus. Em segundo lugar, aprendemos que caminhamos alegres apesar das dificuldades. Fala comigo, caminhar alegres apesar das dificuldades. Nada de aqui é só gratidão, ações de graças, louvor e adoração diante do Senhor. E por último, compreenderemos quem Deus é realmente. Ele é o Deus vivo, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é um Deus incomparável, Ele é um Deus que ninguém pode resistir, ninguém pode impedir, Ele age conforme lhe apraz, Ele é fiel à sua aliança, Ele é o Deus de Jacó, Ele é generoso, Ele é abençoado e não sonega bem algum àqueles que andam retamente. Faz assim com a mãozinha, Você nunca mais fala, se eu andar retamente, as bênçãos de Deus me alcançarão. Olha que coisa linda. Você não vai correr atrás de bênçãos, você já está com Deus abençoador. As bênçãos é que vão correr atrás de você. Promessa do Salmo 23, versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão e habitarei seguro na casa do meu Deus. Olha que coisa linda. Eu tomo posse dessa palavra. Você também, queridos? Então coloque-se de pé. Venham aqui na frente, vamos orar junto. Pode fechar aí, tá bom? Pode fechar.